nesta noite, através da palavra dele, ele venha nos libertar, nos transformar, trazer vida, trazer esperança para os nossos corações. Ainda que tenha um coração seco, mas nesta noite o Senhor vai fazer brotar a água do trono dele sobre as nossas vidas, amém? Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nós já te louvamos, nós já engrandecemos e exaltamos o teu santo nome. Papai querido, que nesta noite nós venhamos, ó Pai, esvaziar de nós mesmos, mas que nós venhamos sair daqui diferentes, transformados, libertos, cheios da tua presença. Papai querido, abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais. Papai querido, sonda cada coração. O Senhor conhece os anseios, o Senhor conhece o deitar e o levantar de cada um de nós. E que a tua palavra que venha a ser ministrada, venha do seu coração para os nossos corações, trazendo transformação, libertação, trazendo dons espirituais sobre a tua igreja. É o que nós te pedimos nesta noite. E apresentamos o teu servo diante do teu altar. Que ele venha diminuir, mas que a tua presença venha ser notória através da vida dele. Continua falando com a tua igreja. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Pega as vossas Bíblias em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É sempre uma alegria nós estarmos reunidos, glorificando o nome do Senhor, através dos louvores. E agora vem a melhor parte, ouvir a voz do Senhor, através da sua palavra. Abram vossas Bíblias em Mateus 14, 22. Mateus 14, 22. Amém? A palavra de Deus fala assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Despedido das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre as águas. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomando de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Podeis assentar, irmãos. Mais um aprendizado no meio da caminhada do Senhor, seus discípulos aprendendo cada dia um pouco, assim como nós também, fazemos parte desse povo.
Jesus tinha feito uma multiplicação de pães e peixes, alimentou mais de 5.000 pessoas. Naquele momento o povo quis transformar Jesus no seu rei, mas ainda não era o momento. Talvez no coração dos seus discípulos, dizendo: agora é a hora dele se tornar o nosso rei. E Jesus manda eles entrarem no barco e atravessar para o outro lado. Só que quando eles estavam distantes, começa a vir uma tempestade, o vento contrário. E naquele momento, nós podemos fazer a seguinte pergunta: por que Jesus colocou eles naquela dificuldade? Jesus, sendo Deus, sabia que isso ia acontecer. Qual o sentido? Às vezes nós achamos que temos fé no coração, nós achamos que nós já somos pessoas com a fé solidificada no coração, mas o Senhor vai mostrando para nós que é preciso caminhar mais. E às vezes Ele coloca essa tempestade, essa dificuldade, para que você se solidifique na rocha, coloque os seus alicerces na rocha, e era isso que Ele estava fazendo com seus discípulos. Pedro, mesmo indo até Jesus sobre as águas, naquele momento, ele olha para as ondas, olha para as dificuldades, olha para as tempestades, que sempre vão vir para nós. Porque todo dia você trava uma batalha contra o mundo. Mas quando nós andamos com o Senhor, é Ele que trava essa batalha por nós. Esse é o sentido dessa travessia. No meio àquela dificuldade, o mar não estava para peixe. O povo que estava dentro daquele barco eram pescadores, sabiam o risco que eles estavam correndo naquele lugar. Provavelmente lembraram do Senhor Jesus, porque no capítulo 8 de Mateus, Jesus estava dentro do barco, o barco começa a balançar de um lado para o outro, eles acordam Jesus no barco, mas agora Jesus não estava no barco. O que ia acontecer com eles? Será que Jesus ia abandoná-los? De maneira nenhuma, porque Deus nunca abandona os seus. Jesus morreu na cruz por causa de cada um de nós. E Deus tem o melhor para cada um aqui nessa terra. Mas para você provar do fruto que Deus tem para você, é preciso de você, às vezes, enfrentar tempestades. E quando você achar que já não tem mais jeito, o Senhor Jesus vem sobre as águas. Porque no momento que você clama de verdade o nome do Senhor, é no momento da dificuldade, é quando o seu coração está preparado para receber o Espírito Santo de Deus. Mas ao mesmo tempo, Jesus queria mostrar, porque Pedro andando, viu a multiplicação dos peixes, dos pães. Pedro já tinha visto milagres acontecer, assim como os discípulos que estavam no barco. Eu estou pronto, eu tenho fé, a minha fé vale agora. Deixa eu ir até aí. Jesus falou: vem, Pedro. Deu a palavra e Pedro obedeceu, andou sobre as águas até Jesus. Mas naquele momento ele olha para a tempestade. Quando nós olhamos para as dificuldades, nós deixamos de olhar para Deus. Quando nós colocamos a dificuldade em primeiro lugar nas nossas vidas, nós deixamos de preocupar com o Senhor Jesus, que está vindo sobre as águas até nós. A partir daquele momento, Pedro começa a afundar e vê a minha fé, não é lá aquelas coisas. E aí o Senhor Jesus fala uma coisa bonita aqui: por que duvidastes? Por que nós duvidamos às vezes das coisas que o Senhor tem nas nossas vidas? Porque demora? Porque não está acontecendo da nossa maneira? Não está acontecendo do nosso jeito? Mas lembra que a partir do momento que você começa a andar com Deus, é do jeito de Deus, é no tempo dele, na maneira dele, e você vai aprendendo a confiar nele. A partir desse momento, Pedro se torna outra pessoa, com mais fé. Está certo que ele lá na frente nega Jesus, mas vai aprendendo com a caminhada. É assim cada um de nós. Vamos abrir no livro de Crônicas, vamos tentar entender o que Deus quer falar conosco. 1 Crônicas 14, 8, 17, fala assim: ouvindo, pois, os filisteus que Davi foram ungidos reis sobre todo Israel,
Subiram todos para prender Davi. Ouvindo Davi, saiu contra eles. Mas vieram os filisteus e investiram contra ele no vale de Refaíns. Então Davi consultou a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus? Entregamo-los nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Subindo Davi a Baal-perazim, ali os derrotou, e disse: Deus, por meu intermédio, rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como que rompe águas. Por isso chamaram o nome daquele lugar de Baal-perazim. Davi, todo mundo conhece a história. Começou um menino que estava nas malhadas, quando Samuel, um dos homens mais grandes de Deus, chega para ungir na casa de seu pai Jessé. Ninguém acreditou que Davi se tornaria rei, ninguém acreditou que Davi se tornaria alguma coisa, mas Davi acreditou. Porque o importante não é o que as pessoas falam para vocês lá no mundo, é o que Deus fala para vocês aqui nesse lugar. E quando Deus fala que cada um de vocês já é um vencedor porque está se aproximando do Senhor, acredite de verdade. Mas lembre que não é da noite para o dia, não é fácil, porque haverá momentos na nossa vida que vamos duvidar das coisas de Deus. Mas assim como o Senhor Jesus Cristo, perante Pedro, afundando na sua frente, pegou nas suas mãos, também pegará na mão de cada um de vocês. E não foi diferente na vida de Davi. Foi a dificuldade que Deus foi colocando, porque a partir do momento que o Senhor Jesus coloca os seus discípulos no barco e manda ir do outro lado, ele já sabia que eles iam ter que enfrentar uma tempestade. Eles poderiam retroceder se eles quisessem, mas eles tinham fé, um pouco de fé, mas tinha, e continuou avançando em meio à tempestade que estava contra eles, porque sabia que eles serviam ao Senhor Jesus, sabia que serviam a Deus. Na vida de Davi também não foi diferente. Deus coloca dificuldade na vida dele. Aqui nesse momento Davi já se torna rei, já une as 12 tribos. Ele já tinha a intimidade tão grandiosa com Deus, que quando ele vai enfrentar os filisteus, ele primeiro ora para falar com Deus. Fala: eu posso fazer isso? A mesma coisa acontece com cada um de nós na nossa caminhada. Aquilo que você fazer, você coloca Deus em primeiro lugar. Senhor, posso? Senhor, devo? Estou no caminho certo? E ele responde assim como respondeu para Davi, responde assim como o Senhor Jesus respondia para os seus discípulos, porque é aprendizado. Todo dia você vai aprender coisas novas com Deus, e vai ver milagre, porque só vê milagre quem anda com Deus. Aquele menino desacreditado, no momento enfrenta uma batalha grandiosa, enfrenta um Golias, uma dificuldade muito maior e muito mais preparada para ele. Mas ele acreditou em Samuel quando ungiu, e acreditou que Deus estava na sua vida, no seu coração. No momento da vida de Davi, o Senhor coloca ele junto de Saul, quando Saul estava tendo problemas de tristeza no coração. E o Senhor fala através de um dos homens de Saul, fala: eu conheço um menino que tem uma harpa e ele pode tocar e pode acalmar seu coração. Era Davi. A partir daquele momento o Senhor começa a mudar o cenário desse menino, aproximando ele do rei Saul. Foi por isso que no meio daquela batalha, Saul não duvida de Davi, quando ele chega e fala: eu posso enfrentar esse gigante. Ele fala: você é pequeno, você é um menino, e ele já é um homem formado em batalhas. Mas Davi começa a pregar o evangelho para ele, falar de Deus, que Deus é maior do que todas as coisas. E quando você fala de Deus, Deus se agrada, Deus começa a direcionar o caminho de cada um de nós, igual a cada um de vocês aqui hoje. Saíram dos seus lares, da sua zona de conforto, e vocês não sabem o que é grandioso para Deus nesse momento. Mas vai ter momentos na vida de cada um de nós que o Senhor vai nos testar, nos fortalecer. Porque Pedro, depois que afunda, que o Senhor Jesus pega nas mãos dele, e quando eles entram para dentro do barco, a palavra de Deus fala que a tempestade se acaba naquele momento. E aqueles discípulos que estavam lá dentro falam: realmente é o Filho de Deus. Então eles ainda não acreditavam de verdade. Está vendo que para você acreditar, você vai ter que passar por dificuldades que o próprio Senhor vai colocar, e você vai observar depois e falar: se não fosse Deus, não tinha como eu passar por essa dificuldade que eu estou passando. É Deus nas nossas vidas. Assim que Ele faz milagres. E é tão natural que às vezes nós nem percebemos, vamos perceber no outro dia ou lá na frente.
Gente, um dia eu estava desempregado, hoje eu estou empregado e o Senhor está comigo. Gente, um dia eu estava doente e o Senhor está comigo hoje, sarou as minhas feridas e continuará fazendo milagres no meio de nós. Porque Deus antecede os sinais. Lembra disso. Davi passa por essa dificuldade. Ao invés de tudo ficar normal lá na frente, porque conseguiu vencer Golias através de Deus, começam as perseguições vir a esse menino, começam as tempestades vir a esse menino. Mas hora nenhuma ele deixou de acreditar no Deus vivo que tinha derrubado aquele Golias. E se derrubou Golias, Saul não ia ser páreo para ele. Se derrubou Golias, ia protegê-lo em todas as suas dificuldades. E Davi não duvidou hora nenhuma. Se você prestar atenção no caminhar de Davi, você não vai ver Davi hora nenhuma duvidando. Ele pecou, normal do ser humano, mas ele nunca duvidou da que Deus tinha na vida dele. Por isso que aqui nesse momento ele se torna rei das 12 tribos. Quando pecou, se humilhou, Deus aceitou. E por isso ele se tornou segundo o coração de Deus. Porque você vê um rei se humilhar diante de Deus e pedir perdão, é porque tem humildade verdadeira no coração. A palavra de Deus fala lá em Gênesis 20, vamos voltar um pouco no primeiro livro da palavra de Deus, Gênesis 20, vamos aprender com o pai da fé. O pai da fé já nasceu pai da fé. Quando Abraão saiu da casa da sua parentela, a qual o Senhor tinha falado para ele, 3 passos depois da casa, ele já se tornou o pai da fé? Claro que não, houve toda uma caminhada, houve toda tempestade na vida desse homem. Teve momentos que ele não acreditou naquilo que Deus tinha falado para ele, quando o Senhor falou que ele ia ter um filho com Sara já de idade avançada. Não acreditou, duvidou. Por que ele duvidou? Porque duvidastes, como disse o Senhor Jesus para Pedro. Por que Abraão duvidou? Porque é na caminhada que a gente aprende a confiar em Deus, é através das dificuldades que Ele vai colocar nas nossas vidas, e você continua no barco, continua remando contra a tempestade, acreditando. Jesus hoje não está aqui no barco, mas Ele está em algum lugar, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente, e quando nós clamarmos o nome, Ele entra no barco, Ele vem sobre as águas. Esse é o verdadeiro sentido do Evangelho, fazer com que nós acreditemos de verdade e andamos. Haverá momentos sempre difíceis. Todos esses grandes homens foram feitos grandes através das dificuldades que o Senhor colocou na vida deles. E não foi diferente na vida de Abraão. Gênesis 20, 14, a palavra de Deus fala assim, 20, 14... Então Abimeleque tomou ovelhas e bois, e servos e servas, e deu a Abraão, e lhe restituiu a Sara sua mulher. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse: dei 1000 ciclos de prata a teu irmão, seria isto compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos está justificada. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e as suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos. A palavra de Deus fala que Abraão chega numa cidade, e naquele momento o rei pergunta para Gerar, pergunta para Abraão quem que era a mulher que estava com ele. Ele disse: é minha irmã. Ele não estava mentindo, porque Sara era meia irmã de Abraão. Só que naquela época, quando os reis gostavam de uma mulher que estava acompanhada, e se fosse mulher de alguém, quando eles a tomassem, se eles gostassem dela, eles mandavam matar o marido. Abraão fica com medo. Já tinha uma caminhada com Deus, viu Sodoma e Gomorra ser queimada, mas ali era outra situação, porque nós vamos enfrentar situações diferentes, que Deus vai colocar para ver se você realmente está confiando ou não está confiando. Porque Pedro não era para ter negado Jesus lá na frente, porque já tinha aprendido, foi pegado nas mãos do Senhor Jesus, o levantou, mas lá na frente já era outra situação, e cada situação que você passar, a sua fé vai desenvolver, vai chegar num momento que você vai confiar de verdade na palavra de Deus. E a partir desse momento, Abraão deixa Abimeleque levar a sua esposa, e provavelmente ele orou, porque ele conhecia Deus. Ficou com medo, mas orou.
Abimeleque vai dormir, antes de ter alguma relação com a esposa de Abraão, e o Senhor vem no sonho dele e fala: devolve a mulher do meu servo, porque se você não devolver, eu vou destruir tudo que você tem, você e tudo. E aí ele fala: mas o teu servo não fez com maldade, ele não falou que ela era irmã? Pois é, por isso que eu ainda não destruí ainda. Está vendo como que Deus age? Como que Deus opera, como que Deus protege, como que Deus fortalece cada um de nós. É só nós começarmos e fazermos como Abraão, caminhada com Deus, caminhada com Deus. E a sua fé vai crescendo e desenvolvendo cada vez mais. E cada vez o Senhor vai colocando uma dificuldade diferente, uma maior, outra menor. Para cada um Ele coloca uma cruz que você dá conta de carregar, porque Ele nunca coloca um peso que você não consegue carregar na sua coluna. Se Ele coloca dificuldade, continua caminhando, porque Ele é contigo. A partir daquele momento, Abimeleque fica com medo, acorda e vai falar com Abraão. E Abraão fala: eu não sabia que o povo temia Deus aqui nesse lugar. E o que é mais interessante de tudo, que ele devolve a esposa Sara para Abraão, porque Sara era promessa, porque Sara e Abraão iam ter filhos da promessa do Senhor, Isaque. Porque Deus tinha dado a palavra, e quando Deus dá a palavra, vai acontecer. Às vezes o que nós não sabemos esperar é o tempo dele, queremos no nosso tempo. Não é seu tempo mais, agora é o tempo de Deus. No nosso tempo, se colocar por mim, só fiz coisa errada. A partir do momento que começo a andar com Deus, o Senhor começa a acertar os meus passos. Acredito de verdade e continuo caminhando em meio às dificuldades que Ele coloca, porque eu sei que todos esses grandes homens foram mudados e moldados através da palavra do Senhor. Através da palavra do Senhor. Abimeleque teve que pagar tudo. Deu boi, deu gado, deu cordeiro, deu dinheiro, só ainda teve que Abraão orar por ele. Deus ainda falou: e ele vai ter que orar por você, porque se não orar, a coisa vai pegar do mesmo jeito. Meu profeta, está vendo o tanto que é grandioso nós andarmos com Deus? Toda essa dificuldade que Abraão passou aqui nesse momento, você acha que teve mais crescimento no coração dele? Teve. Aprendeu a confiar em Deus. Foi por isso que quando Deus lá na frente manda ele fazer o sacrifício do seu próprio filho, ele vai, sem mastigar, sem procrastinar, ele vai fazer a vontade de Deus. Por isso que os discípulos estavam contra as águas, e Jesus foi até eles, porque eles fizeram a vontade do Senhor Jesus. Vá para o outro lado, eles foram, enfrentaram a tempestade, podia ter voltado, mas não voltaram, porque crente só anda para frente. O crente só anda para frente, o crente não perde batalhas, porque não luta sozinho, ele luta com Deus, Deus luta conosco. Cada um de nós aqui somos esse mesmo povo, fazendo parte desse mesmo povo. É só acreditar de verdade, e ele vai mudando, a palavra vai transformando. As pessoas vão vendo a diferença, coisas que vocês faziam não fazem mais. As pessoas vão olhando e falam: está diferente, está começando a ter um brilho. É o brilho do Senhor Jesus em cada um de nós aqui. Por isso Abraão se tornou o pai da fé, porque aprendeu a andar nas dificuldades que Deus colocou para ele, assim como nós. A palavra de Deus está lá em 2 Reis 20, 2 Reis 20, 2 Reis 20. Aqui fala das 2 tribos do sul. As 10 tribos do norte já tinham sido cativas pelos assírios. Fala de um homem de Deus, um rei, que resolveu fazer a vontade do Senhor, que era difícil, porque geralmente eles faziam a sua própria vontade. E Ezequias nesse momento faz tudo que Deus quis. O povo já estava adorando outros deuses, já não estava mais importando com a palavra, já não estava mais andando nos caminhos do Senhor, obedecendo às leis. Tudo estava bagunçado. Ezequias pega a casa e arruma ela direitinho para Deus. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Então
virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que te curarei ao terceiro dia, subirás à casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Ezequias a mudar a vida dele nesse momento. Uma pessoa que já tinha um tempo determinado de morte, recebe 15 anos de vida. Olha que coisa mais maravilhosa. Uma dificuldade sendo vencida por aquilo que Deus faz no meio de nós. Milagres. Só que assim como sempre há uma etapa e outra etapa, lá na frente, Ezequias esquece daquilo que Deus tinha falado, que ia livrar ele da mão dos assírios. E aí ele tenta negociar, porque os assírios já tinham levado as 10 tribos do norte, e já tinham vencido a tribo de Benjamim, só faltava a tribo de Judá, e ela estava cercada naquele momento. Porque antes Ezequias tentou fazer negociação com os egípcios para ajudar contra os assírios. Não deu certo. Tentou negociar com os assírios, pagando ouro e prata, e eles receberam dinheiro, mas depois continuaram fechando o cerco para eles. Também não deu certo. Esqueceu da promessa de Deus que tinha feito lá atrás, que ele ia livrar ele das mãos dos assírios. E quando os assírios fecham toda aquela cidade ao redor com vários soldados, depois de já ter vencido todos, só faltava a tribo de Judá. Ele se encontra em meio àquela tempestade que aqueles discípulos estavam passando num vento contrário. E é nesse momento da dificuldade que se clama de verdade a Deus. E por isso que Deus coloca às vezes nós nessa situação para provar para nós: você tem fé ou se você não tem fé? Você duvida ou não duvida das coisas de Deus? Porque se não duvida, continuará caminhando. Se duvida, vai parar. Mas o Senhor Jesus vai pegar nas suas mãos e vai levantar você de novo, para que você se torne mais forte. E naquele momento Ezequias lembra talvez daquilo que tinha acontecido, do milagre na vida dele, e lembra da promessa que Deus tinha feito, porque agora ele estava cercado e não tinha mais opção, agora só tinha que confiar em Deus. É por isso que Deus às vezes coloca a gente no deserto, para a gente alimentar do maná que cai do céu, e não do que o mundo oferece para você. Isso é ter fé de verdade no coração. E Ezequias, a palavra de Deus fala que ele fez uma oração grandiosa e verdadeira com Deus. Talvez porque não tinha mais escape, talvez porque não tinha mais como ele se livrar daquela situação. E não existe situação que você não possa livrar quando você coloca Deus no negócio, lembra disso? Foi por isso que Davi venceu Golias, foi por isso que Noé demorou mais de 90 anos construindo aquela arca, e o povo falando: não faz isso, larga a mão disso. 90 anos o povo falando para Noé não construir, e ele terminou, porque teve fé, porque acreditou em Deus de verdade. A partir desse momento aqui, a palavra de Deus fala que o Senhor manda Isaías de novo falar com Ezequias e falar: o Senhor ouviu a tua oração. Olha que coisa maravilhosa, quando Deus ouve a tua oração e quando Ele te responde. E se você orar de verdade, Ele responde cada um de vocês, através da palavra, no coração, do jeito que vocês imaginarem, Ele fala, porque não existe nada que Deus não possa falar de maneiras no seu coração, para que você entenda. E a palavra de Deus fala que naquele momento o Senhor manda um anjo, que matou mais de 180 mil assírios. Bastou um anjo, não precisou da tropa de Ezequias, porque também ele já não tinha mais, mas ele tinha algo muito mais grandioso e poderoso. Ele tinha o que nós temos hoje, o mesmo Deus que livrou ele daquela situação, é o mesmo Deus nosso hoje. Através do sangue do Senhor Jesus, que é o seu Filho, também nós podemos clamar o nome dele, e ele fará coisas grandiosas nas nossas vidas. Basta que você acredite e continue avançando na palavra do Senhor. Em Daniel 6, nós já estamos terminando, em Daniel,
Daniel 6, a palavra de Deus fala assim, Daniel 6, 1 a 8. Pareceu bem a Dario construir sobre o reino 120 sátrapas, para que estivesse por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam a ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Daniel passou 70 anos dentro do cativeiro. O cativeiro que Deus levou o povo para a Babilônia, Daniel passou todos os 70 anos. Só que ele passou de maneira diferente. Porque ele estava no cativeiro e era governador, na época de Nabucodonosor. Como pode isso? Porque Daniel estava no cativeiro, mas continuava com a fidelidade dele a Deus. Quando tentaram alimentar Daniel da comida do rei, da comida do mundo, Daniel disse, não vou comer verdura e beber água, mas não vou comer desse alimento. A partir daquele momento, Deus olha e vê a diferença, porque Ele vê essa diferença na vida da gente. Quando você começa a mudar, Deus olha dentro do seu coração. Não tem como você enganar a Deus. Lembra disso? Não tem como enganar a Deus, como está lá em 1 Samuel, quando Samuel vai ungir o irmão mais velho de Davi, o mais forte guerreiro, diz, é esse aqui que é o cara. E o Senhor fala, não é esse, porque não vejo como vê os homens. Os homens olham a parte externa, eu olho é dentro do coração. Deus já sabia o que tinha dentro do coração de Daniel, porque Daniel não duvidou hora nenhuma das coisas de Deus. Através do primeiro sonho de Nabucodonosor, que o Senhor ajudou a Daniel a desvendar o mistério, Nabucodonosor coloca ele como governo. E depois que Nabucodonosor morre, assume seu filho, vem os persas, assume a Babilônia, vence, Daniel continua sendo governador. Como assim? Porque porta que Deus abre, ninguém fecha. A partir do momento que Deus abre uma porta, só quem fecha essa porta é Deus. E se você for fiel com Deus, essa porta vai continuar mantida aberta, porque Deus é Deus. Esse é o verdadeiro sentido de você ter fé no coração e acreditar de verdade e continuar avançando em meio às dificuldades, remando contra a maré, mas sabendo que Jesus Cristo está próximo de cada um de nós. É só clamar. Um povo que começa uma nova nação dentro da Babilônia, tenta tirar Daniel, porque o próprio Dario ia colocar ele como governador para todos, ele ia governar todos eles, mas Daniel era o que? Era uma pessoa honesta, e o mundo não quer honestidade, o mundo quer desonestidade. É por isso que a palavra é importante, porque ela te mostra, seja honesto, continua trabalhando certo, fazendo as coisas certas. Talvez você não vai ver agora, mas lá na frente vem a bênção de Deus nas nossas mãos. Por isso que Daniel continuava firme. Armaram toda uma cilada para matar Daniel. Conseguiram? Não, por quê? Porque Deus estava com ele. Quando falaram que se adorasse 30 dias outro Deus que não fosse Dario, seria morto. Sabe o que Daniel fez? Abriu a janela e continuou orando, porque conhecia Deus de verdade. Aquele mesmo Deus que entrou na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego, é o mesmo Deus de Daniel e o nosso também. Basta acreditar de verdade. É por isso que às vezes coloca dificuldade. Daniel passou por dificuldades, conhecia de verdade quem era Deus. Se Deus livrou ele lá atrás, não ia livrar ele da cova dos leões? Ah, mas claro que ia. E aí eles jogaram. A partir desse momento que joga Daniel, o rei não queria, mas ele tinha assinado o decreto. Depois que assinam, não tem como voltar, são assim os persas. Joga Daniel na cova dos leões, e passa a noite inteira, chega no outro dia, grita o nome de Daniel, e Daniel fala, eu estou aqui, porque Deus fechou a boca dos leões. Você lembra do que eu falei? Abre porta que ninguém fecha, e fecha a porta que ninguém abre. Naquele momento fechou a porta dos leões, para Daniel ficar vivo. E quando o povo que tentou matar Daniel
fica sabendo, o próprio rei Dario os lança dentro daquela mesma cova. E aquilo que aconteceu com Daniel não aconteceu com eles, porque tramaram contra o povo de Deus. E não adianta tramar contra o povo de Deus, porque nós somos protegidos pelas mãos poderosas do Senhor. Em Mateus 27, para terminar, glória a Deus, aleluia. Mateus 27, a palavra de Deus fala assim, Mateus 27. 27. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram-se em torno dele toda a corte, despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve o rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e deram-lhe com ele na cabeça. Depois de terem escarnecido, despediram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Aí eu pergunto para vocês, por que duvidastes? Esse mesmo Jesus que está aqui sendo crucificado, foi aquele mesmo que andou sobre as águas para salvar os seus discípulos, porque é assim que ele faz, salva a nossa alma, aqueles que acreditam de verdade. Esse mesmo Jesus que estava para ser entregue na cruz, é aquele mesmo Jesus que multiplicou pães e peixes para mais de 5.000 pessoas, mostrando que se você confiar, o teu celeiro vai ser sempre abundante. Porque Deus tem o melhor aqui nessa terra, além da vida eterna, aqui nessa terra. Se você for fiel, tem o melhor. A terra de Canaã fica logo ali. Mas é preciso caminhar no deserto, é preciso se desprender do mundo, é preciso acreditar de verdade, é preciso não duvidar. Pedro aprende aquela lição através daquela dificuldade e outras que viram. Assim somos nós aprendendo cada vez mais com a palavra de Deus, porque não tem limite no aprendizado. Basta você ter fé e acreditar. Quando você acredita, Deus confia e começa a mudar a sua vida, começa a mudar o seu cenário, começa a mudar tudo no trabalho, na vida social, na vida espiritual, no casamento. Às vezes ele deixa o casamento sair um pouco fora da linha, na briga, para depois ele ajeitar mais, para colocar mais direito, porque é assim que Deus faz nas nossas vidas. Ele vai trabalhando tudo, e quando você percebe, você está caminhando também junto com ele sobre as águas, assim como Pedro. Esse mesmo Jesus que ia ser entregue está aqui nesse lugar, foi o Jesus que fechou a boca dos leões de Daniel. Foi aquele Jesus que mandou um anjo para Ezequias. E é o mesmo Jesus que está lá nos céus, que nos mandou o Espírito Santo pela obra grandiosa que Ele fez. E fala para cada um de nós: não duvide, acredite de verdade que faço milagre e eu continuarei fazendo. Acredite de verdade que eu sou o Deus que segue cada um de vocês, aonde vocês vão, aonde vocês andam, e eu continuarei andando assim como eu andei com os meus discípulos. Porque hoje nós fazemos parte do povo de Deus. E por isso eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar nos fortalecendo, de fé em fé, de glória em glória. Amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Quem precisa de oração? Amém. Sexta-feira eu falei para os irmãos, né? Quem tiver algum pedido de oração para passar, para a gente já estar orando. Alguém tem? Não? Amém? Então vamos estar orando aqui pela Emily, Gabriele e Milena. Renata está aqui hoje. Mário, esposa, Lorivaldo e Kátia, Davi, Andréia,
Paulinho, Tânia, Jéssica, João e Enzo. Amém? Levanta suas mãos para o céu. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nesta noite nós levantamos a nossa mão para o céu, de onde vem o nosso socorro, e unimos a nossa fé e apresentamos cada nome que foi citado diante do teu altar. Que nesta hora o Senhor venha alcançá-los, ó Pai, com a libertação, com a transformação, com a cura, e que o Senhor, ó Pai, venha alcançá-los com a misericórdia sobre a vida de cada um deles, dando oportunidade de arrependimento, dando oportunidade de salvação, ó Pai, é o que nós te pedimos. Visita com a tua paz, com o teu refrigério nesta noite. Papai querido, também apresentamos diante de ti a semana que se inicia, apresentamos os nossos locais de trabalho, apresentamos, ó Pai, todas as obrigações que temos que cumprir essa semana diante da tua presença. Que o Senhor venha abrir porta onde não tem porta, que o Senhor venha mandar maná do céu para suprir as necessidades do teu povo nesta noite. Papai querido, apresentamos a nossa mente, as nossas mãos, e tudo que fizermos, ó Pai, venha ser tudo por excelência, é o que nós te pedimos nesta noite. Apresentamos, Senhor, cada vida que nos ouviu, apresentamos os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo, que o Senhor venha, ó Pai, abrir as janelas e as comportas do céu, a favor da vida de cada um deles nesta noite. Papai querido, leva os irmãos, ó Pai, debaixo das tuas mãos santas e poderosas, livrando do acidente, livrando do homem sanguinário, ó Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos por este momento na tua presença, em nome de Jesus. Amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.